no meio de semana, na quarta-feira, contra o Fortaleza, a gente precisa falar desse Fortaleza que fim desfalcado, né? E aí eu quero que, né, Fernando e Preto possam falar um pouquinho sobre isso também. Afinal de contas, Fortaleza investiu, se eu não me engano, 24 ou 25 milhões em contratações que não poderão jogar contra o Bahia, né? Exatamente isso aí, foram 24 milhões. Inclusive, uma dessas contratações do Fortaleza que não irá jogar, se eu não me engano, foi uma das indicações lá de ponta, tá? De Garcês, lá do canal Sudaca Brasil. Inclusive, inscrevam-se no canal dele, já já a gente vai colocar aqui uma indicação dele também, não para o Bahia, mas que a gente viu que seria uma oportunidade para poder atacar. Mas tá aí. O Fortaleza não vem muito bem, né? Vem meio capenga, Vojvoda foi mantido no comando, mas ainda assim, você observa que o torcedor fica meio ressabiado com o que pode acontecer, e o Bahia não tem nada a ver com isso. Precisa aproveitar essa circunstância, até porque é uma partida de jogo único, né? E a gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui para frente com a Copa do Nordeste, mas o Bahia tá ali no topo ainda e precisa prevalecer no topo, né? Então a gente precisa mais do que nunca manter os pés no chão, porque esse confronto contra o Fortaleza vai acontecer agora, mas também vai acontecer pelo Brasileirão. E eu acho que serão uma série de confrontos, né? E que o Bahia precisa realmente fazer valer a pena o título de maior e melhor do Nordeste, sobretudo no momento em que está passando. Né? Mas e aí, Fernando? Como é que o Bahia precisa se comportar? Porque o desafio vem. E é um dos desafios tão importantes quanto do ano, né? Muita gente fala, mas é Copa do Nordeste. O Baiano não contou. Meu amigo, eu não tô nem aí. Enquanto ainda tiver título pro Bahia disputar e ele puder ganhar, e sobretudo para times da sua própria região, eu não vou ficar escolhendo não, viu? É triunfo e não tem como questionar o contrário disso não. Mas vem aí, Fortaleza, e aí o que esperar? Pois é, Vitão. Acho que você falou muito bem sobre essa situação do Fortaleza tá trazendo reforços, o José Herrera já foi contratado, o próprio Borreiro também tá chegando por aí pela equipe do Fortaleza, mas atletas que não vão entrar em campo. Inclusive, queria até tecer um comentário por aqui. Estranho você, torcedor, de ver uma janela de meio do ano com muitas contratações em um time, tá bom? Quando um clube contrata muito, é porque alguma coisa tá fora do comum, saiu errado nesse primeiro semestre para que a equipe tenha que fazer tantas contratações, se movimentar tanto assim no mercado. E é justamente por equipes se movimentarem tanto, o caso inclusive do nosso próprio rival, que fazem com que acho que o torcedor fique um pouco ansioso, né? Até pelo Grupo City ter condição financeira, aporte financeiro para poder contratar. E claro, não é que a gente também não precise contratar, a gente precisa trazer contratações, mas é o que eu sempre falo por aqui, nem tanto, nem tão pouco. E é o caso do Fortaleza, contratando bastante, investindo bastante, tentando também dispensar algumas peças que já não estavam dando certo por lá e que para muitos, especialmente para o torcedor do Fortaleza, foi um erro da diretoria do Fortaleza ter mantido esses atletas para que o próprio Vojvoda colocasse em campo. E tudo isso, além da má fase, da fase técnica tá muito abaixo de alguns jogadores, dos principais jogadores do Fortaleza, fizeram com que esse primeiro semestre, esse ano de 2025 do Fortaleza fosse bem abaixo, bem fraco, bem ruim. Mas é uma oportunidade deles de virar essa chave, né? É uma partida mata-mata. Então, acho que o Bahia vai entrar como favorito, a gente já debateu sobre isso em outras lives também, mas não é esse favoritismo que deve ser confundido com uma certa prepotência, com uma certa arrogância, até porque ainda é um Fortaleza muito fortalecido, um Fortaleza inclusive, perdão pelo trocadilho, mas é um Fortaleza que inclusive se torna uma equipe que terá muitas competições a disputar, assim como o Bahia, mas acho que ainda mantém na Libertadores, a equipe do Fortaleza ainda está lá na Libertadores, então acho que essa emergência por contratar se torna ainda mais forte. Agora, é uma equipe que os seus jogadores que ainda estão por ali têm sua qualidade, não é que os atletas perderam o seu futebol da noite para o dia. Vem numa má fase e essa parada pode ter sido importante aí para o Vojvoda tentar corrigir alguns erros, tentar colocar as coisas no lugar para esse confronto contra o Bahia. E aí cabe ao Tricolor de Aço buscar se impor como o favorito, com o entrosamento de equipe que tem, com a qualidade técnica que está demonstrando dentro de campo e com a fisicalidade também em dia após esse período de descanso dos atletas e preparação também, Vitão. É isso, meu amigo. De novo, né? Eu acho que a gente precisa saber lidar muito bem com essa questão de favoritismo em algumas ocasiões, porque a gente percebe que o Bahia trabalha para isso. A gente percebe que o torcedor também tenta mudar a sua mentalidade, né, para poder abraçar o time e quando for para ir na Fonte Nova, ou for jogar fora de casa, assumir que o Bahia está fazendo investimentos para poder ser um time maior, ser um time que vai lá, vai enfrentar, que sabe
vai bater no peito e vai dizer, não, essa responsabilidade é minha. Eu acho que isso faz parte da modernidade do torcedor, né, Douglas? Essa questão de, pô, em algum outro tempo a gente viria o Fortaleza que estaria em um momento muito melhor do que o nosso, né, e a gente ficaria meio receoso de enfrentá-los. Não que esse receio ainda não aconteça porque é um clássico. E do outro lado também tem 11 pessoas, mais funcionários e outras pessoas mais, que também estão a fim de ganhar, sacou? E é um time qualificado, embora esteja passando por um momento ruim. Falando nisso, Bahia geralmente tem essa questão negativa de quando encontra um time que não está passando por bom momento, acabar cedendo, né? Mas tomara que essa não seja a tônica do jogo de amanhã. Inclusive, bom lembrar que nossa querida amiga Guigui, um abraço, um beijo para ela, estará aqui a partir de amanhã e participará do nosso Zona Mista, tá? Junto com Pedro Henriques, hoje que está liderando lá o setor de futebol do Santa Cruz. Então teremos 2 convidados importantes para poder falar sobre futebol nordestino e outras coisas mais. Então você é nosso convidado a partir de terça-feira às 20 horas no canal Zona Mista para poder participar desse debate mais que especial. Beleza? Mas aí, Preto, tá mudando, tá chegando o momento de mudar essa mentalidade? Tá sim, e é bom o torcedor também ter um pouco de noção, né, do quanto que o Bahia tem evoluído, vem evoluindo, tem evoluído e tem mais ainda a evoluir, né? À toa que a gente está discutindo aqui ao longo da live, tem alguns torcedores aqui falando sobre, não quero saber de camisa de Superman, quero saber de contratação, quero saber disso, quero saber daquilo, mas assim, o Bahia tem feito essas contratações, né? Não é à toa que o time está melhor do que o do ano passado, não é à toa que o Bahia tem encarado os times, né, que a gente considera top 2, top 3 do brasileiro, né, do futebol brasileiro, tem encarado de frente a frente, quebrou um tabu recentemente contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Arena, venceu de igual para igual, venceu bem a equipe do Palmeiras, venceu bem a equipe do Red Bull Bragantino, né, quebrou um outro tabu também recentemente. O Rogério Ceni tem quebrado os tabus um atrás do outro, o Bahia tem demonstrado bom futebol dentro de campo, teve aquela queda na Libertadores, mas o Bahia iniciou muito bem os 3 primeiros jogos, né, mostrou que poderia chegar um pouco mais longe. Então é um Bahia que tem crescido, é um Bahia que tem subido o seu sarrafo. Acho que falta agora, nesse jogo contra o Fortaleza, aquilo que a gente veio discutindo aqui nas últimas semanas, que é o Bahia assumir o seu papel de protagonista e, dentro de campo, fazer valer o seu favoritismo, né? Que é chegar contra o Fortaleza, vencer bem e passar de fase e chegar cada vez mais longe dessa Copa do Nordeste, que pode ser muito bom para o Grupo City faturar esse título regional, né? Algo que o Grupo City ainda não conquistou, só tem basicamente o Baiano que conquistou, que ganhou nesse ano, mas ainda falta esse regional para poder aumentar ainda mais nessa essas conquistas do Bahia, né, nesse crescimento que o Bahia vem tendo desde que quando o Grupo City assumiu o Bahia. Então é isso, por Fortaleza, Vitão, vale é o divisor de águas, né? Ou ganha, avança de fase e muda o astral, ou perde e continua o seu calvário ali, lutando contra o rebaixamento. Fortaleza hoje é o 18º colocado do Brasileirão, tem 10 pontos, né? Tá apenas 1 ponto fora para poder sair da zona de rebaixamento, mas não tem feito uma boa campanha. Então, para o Bahia é assumir o protagonismo, já para Fortaleza pode ser um divisor de águas, né, importante para a temporada, e é bom o Bahia ficar muito atento, como o próprio torcedor aqui comentou. Cadê ele aqui? Ele comentou aqui mais cedo, o José Mônaco, ele falou que é 11 contra 11 e joga jogada, e é isso mesmo, José. É 11 contra 11, dentro de campo vai ser um lutando pelo seu pedaço do gramado, pelo seu ganha-pão, enfim, vai ser cada um lutando, mas que o Bahia possa fazer prevalecer o seu favoritismo e seu potencial técnico dentro de campo, porque para o Bahia é importante, já que é um jogo único, né? Então é vencer ou vencer, é matar ou morrer. Então para o Bahia tem que vencer dentro da Arena Nova para poder garantir, quem sabe, aí mais um título nessa temporada, para o torcedor poder festejar e amenizar um pouco também essa ansiedade, né, que o torcedor tem um pouco ainda com relação ao Grupo City.